Fala galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou o professor Herbert, tudo bem? Estou aqui para passar mais uma aula para vocês sobre matrizes energéticas do Brasil. Como esse conteúdo é bastante complexo, bastante grande, eu dividi em duas partes, tudo bem? Parte 1 e parte 2. Vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog, herbertgaleno.blogspot.com.br, ou na minha página no YouTube. Valeu, vamos lá. Pessoal, olha só, a gente entendeu o conceito de energia um pouco complicado, mas porque ele tem muitas fontes muitas formas, muitas fontes, entendeu? Agora, é importante também você entender que o conceito de energia é extremamente importante para as atividades do homem. As principais fontes de energia e o controle dela ficam em locais onde tem grandes contrastes geopolíticos internacionais. Tá? Por exemplo, o petróleo, né, a região do planeta que mais tem petróleo é uma região de constantes conflitos geopolíticos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o petróleo. Nessa primeira parte, nessa primeira videoaula, nós vamos falar só do petróleo. As demais formas de energia, de recursos energéticos, nós vamos falar a partir da segunda, tá? Pessoal, o petróleo é originário da decomposição da matéria orgânica. O petróleo deriva de uma cadeia de hidrocarbonetos que, por fracionamento, resulta em gases, óleos minerais, enxofre e outros produtos que servem como matéria-prima para a produção de combustível, fertilizante, tintas, plásticos, borracha e etc. O petróleo é extremamente importante. Hoje em dia, o petróleo é um motivador, né, do capitalismo globalizado. Tá? Vamos assim entender o petróleo dentro do território brasileiro. Tá? Em 1897, Eugênio Ferreira de Camargo, um playboy, milionário, né, encontrou indícios de existência de petróleo na região de Bofete, no interior paulista. Trouxe uma sonda e equipamento dos Estados Unidos e ordenou uma perfuração de 500 metros. Porém, extraiu o equivalente a 2 barris de petróleo, aproximadamente 500 litros. Em 1907, foi criado o Serviço Mineralógico do Brasil, com a participação de engenheiros e geólogos estrangeiros. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão perceber que o Brasil sempre foi deficiente em mão de obra especializada. Tá? É um contexto histórico, não é algo moderno, tá, pessoal? Em 1934, foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral no Brasil, a DNPM. Em 1938, o engenheiro agrônomo Manuel Ignácio encontrou evidências de petróleo em Lobato, no Recôncavo Baiano. Ainda, nesse mesmo ano, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo. A partir desse momento, o petróleo passa a ser uma questão de segurança nacional. Na década de 1940, com a escassez devido à Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi atingido diretamente. A dependência petrolífera e a falta de refinarias causaram um desabastecimento generalizado. Pessoal, é importante a gente refletir, né? Nós dois refletirmos, que durante a década de 1940, o Brasil era 100% dependente da importação de petróleo. Nós não produzimos nem 10% que a gente necessitava para o nosso consumo. E é importante a gente lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela não foi só no continente europeu, ela atingiu boa parte da Ásia e da África também. Ou seja, a região que mais produzia petróleo no mundo. Isso fez com que o Brasil ficasse sem esse recurso importante. A partir de 1947, surgiu uma forte mobilização de diversos segmentos da sociedade pela nacionalização do petróleo. A campanha O Petróleo é Nosso. Essas campanhas foram decisivas para enfrentar o poder das grandes empresas petrolíferas mundiais e a pressão do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos existia uma pressão muito grande aqui no Brasil. Nesse período, pessoal, aquelas empresas que são chamadas de sete irmãs, né, a Exxon, a Shell, a British, né? Essas empresas, ou estadunidenses ou inglesas,
eram elas que exploravam petróleo aqui no nosso país, elas que refinavam, comercializavam, entendeu? Elas exploravam muito o Brasil nesse contexto. Então teve uma mobilização dentro do país muito grande para que o petróleo fosse estatizado. Quando Getúlio Vargas voltou ao governo, em 1950, nacionalizou as reservas petrolíferas. Em 1953 foi criado a Petrobras, ou Petróleo Brasileiro S.A., e o monopólio das atividades relacionadas ao petróleo. A partir dessa época, o petróleo passa a ser totalmente brasileiro. Imagem da campanha O Petróleo é Nosso. Ok. Bom, em 73, a OPEP provocou uma nova crise mundial de abastecimento petrolífero, elevando os preços do barril de petróleo de $2,70 para $11,20. Essa elevação contribuiu significativamente para o aumento da dívida externa do Brasil. As importações relativas ao petróleo no Brasil passou de 16% para 52% entre 1973 e 1982. Então, com a intenção da OPEP de atingir diretamente os Estados Unidos, que era a grande potência capitalista na época, entendeu? Ela elevou o preço do barril. Na verdade, ela multiplicou por 5, aumentou em 500%. E o Brasil foi diretamente atingido. É claro, né, pessoal, que não foi de todo ruim, porque a partir daí o Brasil começou a investir em formas alternativas, não é verdade? Em 1979, quando se instalou um governo fundamentalista islâmico no Irã, que entrou em guerra contra o Iraque, dois grandes produtores mundiais de petróleo, a queda na produção provocou uma nova alta nos preços. Você se lembra no começo que eu falei que a região que mais produz no mundo é uma região estável geopoliticamente? Pois é aquela região do Oriente Médio. Quase 50%, aliás, mais de 50% de todo o petróleo produzido no mundo vem daquela região. E nessa época representava mais de 70% de toda a produção de petróleo no mundo. Como eu disse para vocês, a crise de 73 não foi tão ruim assim, não é verdade? O Brasil passa a investir em outras áreas de produção de energia, como o PROALCO, Programa Nacional do Álcool, em 1974. E a construção de usinas hidrelétricas e termonucleares. A partir dessa época, a partir dessa crise, o Brasil passa a investir na construção de Angra dos Reis, né, a usina nuclear. O Brasil passa a investir em exploração de petróleo em áreas no Oceano Atlântico, né, na Bacia de Campos, naquela região do Rio de Janeiro. O Brasil passa a investir no etanol, álcool combustível, não é verdade? Tudo isso para melhorar o contexto da produção de petróleo aqui. Imagem da usina de Angra dos Reis, Angra 1, essa daí, tá, pessoal? E nesse ano também começou a construção da usina de Itaipu, tá? Que até 2006 era a maior usina hidrelétrica do planeta. É uma binacional, né? Ela fica na divisa entre o Brasil e o Paraguai. A Petrobras tinha um grande desafio de encontrar novas reservas de petróleo. O governo abriu os chamados contratos de risco para que companhias brasileiras ou estrangeiras se aventurassem na exploração do petróleo. Caso as empresas encontrassem petróleo, né, o governo arcava com os custos e garantia a compra de todo o óleo e o gás. As dificuldades encontradas favoreceram o desenvolvimento das pesquisas e da tecnologia nacional em busca de novas reservas, especialmente as localizadas na plataforma continental. O Brasil ele abre para todas as empresas, não é só para a Petrobras, tá? E quem encontrasse petróleo, o Brasil arcava com as despesas e a compra de todo o produto, entendeu? Olha só, pessoal, essa é a primeira plataforma litorânea, a P1, né, construída na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, ainda na década de 1960. Ok? Essa é a plataforma Sedeco 135, produzida no campo de enxofre na Bacia de Campos. Em 1984, descoberto o primeiro campo gigante, Albacoa. Ok? Olha só a plataforma. Em 1985, foi descoberto o segundo campo gigante, o campo Marlim.
Em 1988 foi descoberto petróleo em área continental, mais uma área, né, além da área do recôncavo baiano, né, na região de Urucu, no Alto Amazonas. Em 1994, né, foi inaugurada a primeira plataforma semi-submersível. Tá? Essa é a P-18, no campo de Marlim, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Em 1996, foi encontrado o terceiro campo gigante, o Roncador. Adivinha onde? Pois é, também na Bacia de Campos. A partir da década de 1980, o mundo foi agitado pelo neoliberalismo. Vocês se recordam das nossas aulas de geografia econômica, não é verdade? Sabe que o mundo foi assolado desde o século XVIII pelo liberalismo econômico. No final da década de 1970, o presidente dos Estados Unidos, com a rainha da Inglaterra, motivou um movimento internacional chamado neoliberalismo. Esse movimento chegou no Brasil na década de 1980. Só que a década de 1980, que para o Brasil foi conhecido como década perdida, economicamente falando, né, não foi tão visível. Mas na década de 1990, principalmente com os governos de Fernando Collor de Mello, em 1990, que abriu para as importações, produtos importados chegar ao Brasil, e também Fernando Henrique Cardoso, entendeu? E com o início das privatizações, esse movimento passou a ficar muito evidente. Em 1997, a Petrobras perdeu o monopólio do petróleo. Foi criada a Lei do Petróleo. Porém, ascendeu economicamente, expandindo suas atividades e seu valor de mercado, com operações em 29 países de 4 continentes. Não foi de todo ruim, né, a perda do monopólio. A Petrobras hoje tem vários países do mundo, né? Hoje ela é reconhecida como uma das maiores empresas do mundo, tá? Ok, vamos entender um pouquinho sobre o fim do monopólio do petróleo, né? Promulgação da Lei 9.478, a Lei do Petróleo, de 6 de agosto de 97, que flexibilizou o monopólio estatal do petróleo. Tá? Criou o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, colocando sob responsabilidade da ANP as concessões de exploração de petróleo, agora em regime de livre iniciativa. O país ingressa no seleto grupo dos 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. É iniciada a construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Então, muitas coisas também aconteceram nesse ano, né? A Petrobras começou a abrir sedes em vários países, inclusive na Bolívia. Esse gasoduto Brasil-Bolívia, a sede na Bolívia era da Petrobras, entendeu? E tudo isso foi bastante interessante para os recursos energéticos do Brasil. Em 2000, a Petrobras produz petróleo a 1.877 metros de profundidade no campo do Roncador. É um recorde mundial. Descoberta a maior jazida de gás natural na plataforma continental brasileira, o Campo do Mexilhão, na Bacia de Santos. A produção no Brasil e no exterior supera a marca de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. O Brasil está melhorando ainda mais a sua captação de petróleo. Plataforma de Mexilhão, pessoal. Atualmente a Petrobras tem 15 refinarias em diferentes países. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japão. As atividades ligadas à produção de petróleo em 2012 totalizaram 2.621.000 barris por dia, colocando a empresa como a quinta do mundo em valor de mercado. Isso em 2012. Hoje ela não é mais a quinta do mundo, tá? Ela baixou um pouquinho. A Petrobras conta com uma frota de 242 navios. Destes, 56 pertencem à Petrobras e à fábrica de fertilizantes. Imagens da Petrobras. Ok. Bom, pessoal, em 2005 começa a aparecer os primeiros indícios do pré-sal, tá? As primeiras descobertas do pré-sal, ok? É claro que não foram
extraídos nessa época, na verdade. Quando o Brasil declarou a autossuficiência do petróleo em 2006, ainda não era extraído recursos do pré-sal, tá? Em 2006 foi que foi declarado a autossuficiência do petróleo. O Brasil, nesse período, ele tinha um consumo médio de 1.800.000 barris e ele já extraía mais de 2 milhões de barris por dia, tá? Ou seja, a gente extraía mais do que a gente necessitava para consumir. Em 2 de setembro de 2008, o navio plataforma P-34 extraiu o primeiro óleo da camada do pré-sal no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Em 1º de maio de 2009, deu-se início à produção de petróleo na descoberta de Tupi, por meio do teste de longa duração. Podem observar que o Brasil está melhorando na captação de petróleo, graças à Petrobras. Essa região que vocês estão vendo na imagem, olha só, é a área de exploração do pré-sal, tá? Novamente, ok? E aqui é um esqueminha para vocês entenderem como que é essa questão do pré-sal. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal, tá vendo? É o pós-sal, na Bacia de Campos. Então é daqui que a gente arrecadava todo o petróleo, tá? Essa região aqui, ó, é a região do pré-sal. Estima-se que vai ser a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Estima-se que tenha pelo menos 4 vezes a capacidade de petróleo do nosso maior poço, tá? Mas tem que passar por uma camada de 4.000 metros, 4 quilômetros de sal. Bastante complicado. Segundo dados apresentados pela Petrobras, a produção de petróleo no pré-sal é de 200.000 barris por dia, com estimativa para 1 milhão de barris em 2017, tá? De acordo com a Wikipédia, o Brasil está na 11ª posição mundial de petróleo. Eu não acredito, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Pessoal, eu não vou passar para vocês esse vídeo sobre os problemas causados pelo petróleo, tá? Mas eu passei na sala de aula, né? Mas vocês precisam entender que o petróleo ele causa muitos problemas ambientais. A sua fumaça é bastante tóxica para a atmosfera. Quando há vazamento em áreas oceânicas, no mar, entendeu? É bastante complicado para os peixes, para a vida marinha em geral, né? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, estudem bastante e até a próxima. Valeu? Valeu, galera. Tchau, até daqui a pouquinho.